Já começa com uma pergunta que parece fácil, mas é difícil, né? Kátia Santana é uma mãe, é empreendedora, que gosta de viver e gosta de olhar a vida com bons olhos. Kátia Santana nasceu e cresceu em Heliópolis, onde eu construí a minha família, construí o meu negócio, os meus amigos. Sempre gostei muito de ler e escrever, mas na verdade, na época da escola, eu achava muito cansativa a forma como a literatura era mostrada pra gente. Alguns livros com uma linguagem muito difícil. Então eu gostava de ler, mas eu gostava de ler umas coisas mais alternativas. E outra coisa que eu sempre gostei de escrever, mas sempre coisas pequenas, versinhos, posts no Instagram, mas diante do que aconteceu comigo, eu tive essa vontade de colocar pra fora em palavras, tentar organizar isso em palavras. E aí surgiu o livro. O nome do livro é Fragmentos de um Adeus. Uma história sobre um luto e não é uma forma linear de ser contada. São várias lembranças que vão e voltam e conta muito sobre o que fica depois. Quando a gente fala do luto, a gente fala de um rompimento, de uma perda e conta do que fica depois, porque depois a gente precisa continuar. Na verdade, comecei a escrever. Não pensava que ia virar um livro, não pensei em publicar. E quando surgiu a oportunidade de escrever para o edital, para então publicar, eu mandei nos últimos dias, porque uma eu achava que não seria bom o suficiente para virar um livro, e outra porque aquela história, alguém ler alguma coisa que eu escrevi, parecia que estava entrando muito intimamente em mim. E eu não sabia se eu estava preparada, mas eu fui. Eu recebi um e-mail dizendo que eu ia publicar e eu fiquei meio incrédula, tipo, será que tá mesmo acontecendo? Será mesmo que passou? E pensando até, né, tantos livros que a editora já publicou, em tanta qualidade do que já foi publicado, e eu fiquei meio, será que é verdade que isso tá acontecendo? Pode esperar emoção, porque talvez a pessoa não tenha passado por um luto da forma como eu passei, ou ela já passou luto de formas diferentes, talvez uma perda de emprego, ou rompimento de um relacionamento, um diagnóstico de uma doença, e é muito difícil lidar com isso, como continua depois daquilo que acontece. Então é uma forma de ressignificar algumas coisas e entender que mesmo quando as coisas saem completamente diferente do que a gente espera para a vida, que dá para continuar e que é preciso ressignificar algumas coisas, que dá para continuar, mas não dá para carregar todo o peso que vem com isso. Para escrever, como eu falei, eu não imaginei que eu ia estar escrevendo um livro no início, né? Então eu comecei a escrever como uma forma de colocar no papel aquelas lembranças, porque eu tinha muito medo de me perder nas minhas lembranças, sabe? Misturar coisas que eu realmente vivi com coisas que eu talvez gostaria de ter vivido e eu queria poder preservar isso. Eu gostaria muito de poder preservar a voz, o cheiro, o toque, mas como não era possível, então eu pensei em colocar em palavras enquanto os pensamentos estavam de certa forma frescos na minha cabeça. Porque eu imagino que em algum momento vai começar a misturar e eu não queria que isso acontecesse. Viver em Heliópolis eu nem sei como é viver em outro lugar, porque eu sempre vivi aqui, mas eu vejo uma riqueza muito grande, eu vejo muita beleza em coisas que talvez lá fora as pessoas não vejam, em como as pessoas estão sempre se virando, sabe? Não tem tempo ruim, elas sempre têm solução para alguma coisa. A questão da solidariedade, você nunca tá sozinho, né? Realmente, você nunca tá só. Tem os problemas que toda a comunidade, toda favela tem, e principalmente a gente que vai ficando mais velha, essa questão com barulho, né? E essa agitação toda vai cansando. Mas eu sou muito feliz por ter nascido e crescido aqui. Pela riqueza de experiências e situações e força que esse lugar me colocou. A minha experiência de viver aqui me ajudou no sentido de eu conhecer outras pessoas. Assim, primeiro, a quantidade de pessoas que me estenderam a mão, que eu nunca imaginei, nunca passei por uma situação dessa e nem imaginava passar. E ver como as pessoas realmente estavam próximas nesse momento. E depois do que aconteceu, e ir conhecendo pessoas que passaram pela mesma coisa e que eu nem imaginava. Porque quando a gente tem uma dor, a gente acha que nossa dor é a maior do mundo e que não existe ninguém assim. E foi conhecendo também aqui no território, talvez principalmente aqui, muitas outras histórias desse seguir. E também aprender como ressignificar isso.
Eu tive acesso ao livro porque eu tive maravilhosos professores, assim, que incentivavam muito a leitura, que passavam trechos de livro, que incentivava a gente ir até a biblioteca da escola, que tinha muito pouco recurso, mas tem, né, a Biblioteca Castro Alves, e na minha época de infância não tinha Google, a gente tinha que ir até lá e acessar os livros. Eu me apaixonei desde muito cedo daquele cheiro do livro, pegar um livro, ler. Confesso que teve um tempo que era bem chatinho fazer pesquisa em livro, porque era difícil, mas eu sempre gostei e consegui ter acesso. Não tanto quanto os meus filhos tiveram, mas eu consegui ter algum acesso. Eu gostaria de ter uma rotina mais fixa, eu acho super legal. Meu coração funciona bem tranquilo quando eu tô tendo uma rotina. Mas ultimamente eu não tenho, não. Ultimamente, tá? Nos últimos dias eu acordo, aí eu sou cristã, então eu leio um pouco a Bíblia, porque isso me traz inspiração pro meu dia. Tomo meu café, meu banho e vou dar aula. Compartilho com as minhas alunas, né, as experiências do dia a dia, acho que isso é muito importante além da técnica. Depois eu volto para casa, almoço, tomo um banho, vou pro meu estúdio atender as minhas clientes, passo a tarde lá e quando por acaso não tem cliente, eu aproveito para estudar. Faço faculdade também, então a faculdade fica nesses intervalos porque é AD. E à noite eu tô com a minha família. E aí nesse momento eu não quero o celular, eu não quero nada da rua, minha casa vira realmente o meu refúgio e eu quero realmente ficar sem fazer nada. Minha rotina é uma delícia quando eu termino o dia, assim, ó, sem fazer nada. E eu gostaria, assim, de ser uma vovozinha que dorme às 9 da noite e acorda às 5 da manhã. Algum dia eu chego lá. Esse livro que eu escrevi, ele não é uma autoajuda, ele retrata coisas que eu vivi, mas eu acho principalmente que eu quero que ele encontre pessoas, que pessoas encontrem ele, e que isso faça elas, como eu disse antes, né, mas repetindo a palavra, ressignificar. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera, que a gente não tá pronta, e essas coisas não vão esperar ninguém ficar pronto mesmo. O mundo não para esperar a gente chorar e secar nossas lágrimas, e a gente precisa continuar. Por nós, por aquele que foi, pelos aqueles que estão. E como eu falei, não é uma autoajuda, mas eu espero que as pessoas também se vejam nisso e vejam que é possível, que é totalmente possível continuar. Que é difícil, que é pesado, mas que também em algum momento pode se tornar leve, pode se tornar bonito e que a gente tem que levar as lembranças do que a gente viveu até como uma forma de inspirar dias melhores.